Frente 3, módulo 22, feixe de paralelas, tá? Essa aula, ela vai me fazer conhecer a equação da reta, conhecendo um ponto e o coeficiente angular. Quem é esse ponto? Px0, y0. Quem é o coeficiente angular? É m de r, m de s, m de t, o que foi dado como equação. E lembrando que eu consigo o coeficiente angular de 3 formas, né? Então, é o que nós conhecemos, uma frasezinha bem fácil de lembrar, que eu acho que vocês vão lembrar, é o ioiô mi chuchô. Y menos y0, m que multiplica x menos x0. Muito bem. Vamos ver o primeiro exercício, o que ele dá, o que eu preciso para poder resolvê-lo, tá? Ele fala assim, ó, o gráfico indica uma reta R que intersecta ou intercepta o eixo Y no ponto de coordenada 0,n, ou seja, aqui é o coeficiente linear da minha reta, tá? De acordo com os dados disponíveis nesse gráfico, n é igual a, tá? Bom, para conhecer o n, eu preciso conhecer a equação da reta, tá? Essa reta, ela passa por 2 pontos, né? Ó, ela passa por esse ponto 8/3 e 4, tá? E se eu perceber aqui, ó, ela passa por esse ponto aqui, ó, tá? Quem que é esse ponto? Seria, isso aqui é 1. 8/3 mais 1, olha lá, ó. Quem seria esse aqui, ó? 8/3 mais 1. Se eu achar o MMC, vai dar 3, eu tenho aqui 11/3. Então, esse ponto é 11/3. E aqui, ó, a altura é 3. Se aqui é 4, 4 mais 3, 7. Então, a reta R passa por 2 pontos. Então, ó, a reta R passa pelo ponto A e o B. Quem que é o ponto A? É 8/3 e 4. Quem é o ponto B? É 11/3 e 7, tá? Se eu conhecer o coeficiente angular dessa reta, e eu já conheço esse ponto, jogo aqui e reconheço quem é a minha equação de reta, tá? Então, vamos lá. Primeira parte. Achando o coeficiente angular da reta R. Então, ó, quem é m de R? YB menos YA dividido por XB menos XA, tá? Então, quem é YB? 7. YA, 4. X do B, 11/3. X do A, 8/3. Ok? Então, vai ficar 7 menos 4, 3. 11/3 menos 8/3, como eu tenho os denominadores iguais, eu posso conservar e subtrair o numerador. 8, 9, 10, 11 dá 3. 3 dividido por 3 dá 1. 3 dividido por 3 dá 1. Então, quem é o m de R? M de R é 3. Ok? Então, agora eu conheci, eu tenho um coeficiente angular e tenho um ponto. Então, eu consigo achar a equação da reta. Então, ó, m de R é 3 e eu vou utilizar o ponto A. Poderia utilizar o ponto B. Quem que é o ponto A? 8/3 e 4. Quem que eu vou usar para achar a equação da reta? Ioiô, mi, chuchô. Opa, ioiô, mi, tá? Chuchô, x menos x0, tá? Lembrando, esse é o x0 e esse é o y0, tá? Então, vai ficar y menos 4 é igual a 3 que multiplica x menos 8/3,
certo? Então, ó, y menos 4 é igual, vamos fazer a multiplicação ali, ó, tá? 3 vezes x, 3x. 3 vezes 8 terços, cancelei, deu 8. Então, eu isolo o y, vai ficar y é 3x menos 8 mais 4, y é 3x menos 4, tá? Esse é a equação reduzida da reta, tá? Eu sei que equação reduzida da reta é mx mais n. Então, quem é o coeficiente angular dessa reta? M. Quem que é o linear? Menos 4. Então, quer dizer que o n vai valer quanto? Menos 4, que é a nossa letra B. Ok? Ah, mas eu tenho outra maneira de fazer esse exercício? Até que temos, tá? Mas eu tinha que demonstrar o ioiô me chuchu, tá? O segundo exercício, olha o que diz o segundo exercício. Ele fala assim, ó, da Unicamp. A área do triângulo OAB esboçado na figura é. Então, que triângulo ele quer que eu calcule? A área de OAB é um triângulo retângulo, tá? Qual que é a fórmula para o triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2. Eu não tenho nem a base e muito menos a altura. Então, eu tenho que começar a trabalhar, tá? O que eu penso daí? Primeira coisa, tá? Eu vou pensar assim, ó, que a reta AB é perpendicular à reta R, não é isso? Tá? E as duas passam por esse ponto aqui. Então, se elas são perpendiculares, vamos primeiro conhecer a equação da reta, de alguma reta. Então, ó, primeira coisa, olha lá, a reta R, tá? Ela passa pelo ponto C, 0, 0 e D, quem? 1, 2. Consigo achar a sua equação de reta? Consigo, tá? Ah, como que eu vou fazer? Trabalhar, achar M e usar o ioiô? De qualquer forma. Agora nós chegamos no momento que vocês conhecem vários conteúdos e eu posso aplicar o conteúdo, a teoria que eu achar necessária para o exercício, tá? Como eu tenho 2 pontos, eu vou achar a equação da reta através do determinante. Então, como é que fica mesmo, ó? X, Y, 0, 0, 1, 2. 1, 1, 1. Coloco aqui, repito a primeira e a segunda e acho o determinante dessa forma, achando a equação da reta, tá? Então, vamos lá. Ó, 0, Y, isso, ó, 0, 0, menos 2x, tá? E 0. Então, eu sei que a minha equação da reta é o quê? A reta R. Y menos 2x é igual a 0, tá? Então, ou, né, menos 2x mais y é igual a 0, certinho? Posso dizer assim, tá? Então, o que eu posso falar do coeficiente angular da minha reta? R. Então, ó, quem é M de R? Dada a equação, menos A sobre B. Então, ó, menos 2 sobre 1 é 2. Então, M de R é 2. Tá, ó, M de R é igual a 2. Muito bem. Eu sei que R é perpendicular ao AB, não é isso? Ao invés de eu chamar essa de AB, vamos chamar essa de S, tá?
Então, eu vou chamar aqui em cima, ó. Olha lá. R é perpendicular a S. Isso implica que M de S é o inverso oposto de M de R, ou seja, M de S é menos meio. Então, dessa forma, eu consigo achar a equação de S, tá? Então, ó, a equação de S. Ela tem o coeficiente angular menos meio e passa pelo ponto D, que é quem? 1, 2. Ó, ioiô, ioiô, mi, chuchu. Tô achando a equação DS, tá? Então, vamos lá. Y menos 2 é menos meio que multiplica x menos 1. Certo? Então, y menos 2 é menos x sobre 2, mais 1 sobre 2. Vamos achar o MMC. 2y menos 4 é menos x mais 1. Cancelei, tá? Se eu quero juntar semelhantes aí, tá? O que eu vou ter, ó? X mais 2y menos 5 igual a 0. Então, essa aqui, ó, é a equação da reta S. Essa aqui é a equação da reta R. Tá? A intenção é achar a área desse triângulo. Mas para achar a área desse triângulo, eu preciso achar quem é esse ponto e quem é esse ponto. Quem é esse ponto? É x e 0. Quem é esse ponto? É 0 e y. Então, eu sei que A pertence a S e B... A pertence a S, tá? A e B pertence a S. Então, agora, eu consigo achar as duas, né? Então, vamos como item 3. Ó, A pertence a S e B pertence a S. Quem é A? x0. Quem é B? 0y. É só substituir na reta S que eu acho que eu preciso, tá? Então, olha lá. Na reta S, o x é x e o y é 0. Como é que vai ficar? X mais 2 vezes 0 menos 5 é 0. Cancelei, o x é 5. Quem é o ponto A? 5. 5 e 0. Agora, 0y. Para x0 e y. Vai ficar o quê? 0 mais 2y menos 5 é igual a 0, tá? O que eu vou fazer agora? Zerou, 2y é 5, y é 5 meios. Então, quem é o ponto B? É 0 e 5 meios. Agora, tenho tudo. Vamos lá no meu exercício aqui em cima, ó. O x é 5, então esse ponto é 5, 0. E o y é 5 meios, esse ponto aqui é 0 e 5 meios. Eu preciso da área desse triângulo. Então, ó, item 4. A área desse triângulo é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? É 5. Isso? Quem é a altura? É isso, 5 meios. Tudo isso dividido por 2, tá? Então, vai ficar 25 sobre 2 vai dar o quê? 25 sobre 4. Alternativa C. Certinho? Um exercício trabalhoso de fazer, né? Exercício 3. Olha o que pede o exercício 3. Um pouco mais tranquilo, talvez, o exercício 3, tá? Ele fala assim, ó. No plano cartesiano, considere a reta R de equação x sobre 3 mais y sobre 4 igual a 1. A reta
S, paralela à reta R e passando pelo ponto 1, 5, intercepta o eixo das abscissas no ponto D abscissa. Então, vamos por partes, tá? Ele diz assim, ó, que a reta R, ela tem equação. Isso aqui, tá? Ela tá na sua forma reduzida. Ah, dá para achar a sua forma geral a partir da reduzida? Dá, achando no caso o MMC. Então, ó, o MMC, 12. 12 por 3 dá 4, 12 por 4 dá 3, 12 por 1 dá 12. Cancelei. A equação da reta R é 4x mais 3y menos 12 é igual a 0. Muito bem, tá? Se eu tenho uma equação da reta R, eu posso achar a equação da... Eu posso achar o coeficiente angular já da reta R. É o quê? Menos A sobre B, menos 4 sobre 3. Então, M de R é menos 4 terços. O que mais que ele fala? Ele fala que S é paralela à reta R e passa pelo ponto P1, 5. Então, eu consigo encontrar a reta S. Então, o que ele dá de informação? R é paralela a S, implica que M de R é igual a M de S, que é igual a menos 4 terços. E passa pelo ponto 1, 5. Dessa forma, eu consigo encontrar a equação da reta S. Como que eu trabalho? Ioiô, mi, chuchô, tá? Então, vai ficar y menos 5 menos 4 terços que multiplica x menos 1, tá? Então, só trabalhosinho aí, né? Então, vai ficar, ó, y menos 5 é menos 4 terços de x mais 4 terços. Posso achar o MMC, tá? Direto vai dar 3y menos 15 igual a menos 4x mais 4. Então, vai ficar o quê, ó? 4x mais 3y menos 15 com menos 4 vai dar menos 19, que é igual a 0. Então, essa aqui, ó, é a equação da reta S, certo? Mas o que ele fala, tá? A reta S é paralela à reta R, passando pelo ponto P1, 5, e intercepta o eixo das abscissas no ponto de abscissa tal. Então, item 3, ele quer saber a abscissa desse ponto, porque ela intercepta o eixo das abscissas. Se ela intercepta o eixo das abscissas, ela cruza o eixo das abscissas no ponto P, x0, tá? Então, eu vou pôr na equação, ó, P pertence, P não, vamos pôr Q, tá? Q pertence a S. Então, no lugar de x eu coloco x, no lugar de y eu coloco 0. Na equação da reta S. Então, ó, isso aqui, tá? Então, vai ficar 4x mais 3 vezes 0 menos 19 é 0. Então, 4x é 19, x é 19 quartos. Percebem que eu tenho decimal. Se eu dividir 19 por 4, eu vou achar a abscissa valendo 4,75, tá? A alternativa, no caso desse exercício, letra D, tá? Então, até que não tão difícil de fazer esse exercício, tá? Então, agora, vamos fazer esse número 4, que é o último exercício desta aula aí, do módulo 22, né?
No plano cartesiano, M33, N73 e P40 são os pontos médios, respectivamente, dos lados AB, BC, AC, de um triângulo ABC. A abscissa do ponto C é. Então, ó, eu teria mais ou menos isso aqui, ó. Tá? Ele fala que, ó, M, N e P são pontos médios, respectivamente dos lados AB, BC e AC de um triângulo ABC. Então, se eu for trabalhar aqui, ó, tá? Eu vou dizer que o meu triângulo é mais ou menos uma história assim, ó. Mais ou menos assim, ó. Tá? Ó. Triângulo ABC. Tá? ABC. Tá? Eu sei que o ponto M33, N73 e P40 são pontos médios. Bom, P40, eu posso dizer que ele fica aqui. P40. Tá? Eu posso dizer que o ponto M fica aqui, que é o M33. E eu posso dizer que o N fica do lado de cá, que é 7,3, mais ou menos só para a gente trabalhar com um exercício aí, tá? Então, o que ele quer? Ele quer a abscissa do ponto C. Se o ponto C tá aqui, ó, eu vou dizer que essa abscissa aqui é x0. Então, esse exercício tá meio perdido aí, tá? Mas qual é a forma mais tranquila de fazer exercício? Trabalhar com ponto médio, já que foi dado o ponto médio, tá? Então, vamos lá. Só que como eu sei que o ponto médio é a média das abscissas e média das ordenadas, tá? Se eu quero a abscissa, não vou trabalhar com as ordenadas, certo? Então, vamos pensar assim, ó. Quem é o ponto M? É o ponto médio de AB, tá? Quem é o ponto N? É o ponto médio de BC. E quem é o ponto P? É o ponto médio de AC, tá? Então, vamos tentar assim, ó. Primeiro, trabalhar com o ponto médio, tá? M33. Então, ó, ponto médio M33. Eu sei que ele é de AB. Então, como que eu calculo o ponto médio? É x do A mais x do B dividido por 2. Por que eu vou trabalhar só com x? Tá? Porque eu quero a abscissa, tá? Eu sei que a abscissa do meu ponto é 3, então eu posso dizer que x do A mais x do B dividido por 2, eu sei que x do A mais x do B é igual a 6. Tá? Trabalhando com o ponto M. Trabalhando agora com o ponto N. Quem é o ponto N? 7,3. Vai ser o quê? Agora eu vou trabalhar com BC, tá? Então, vai ser o quê? X do B mais x do C dividido por 2, que é o ponto médio desses dois pontos aqui. Eu sei que o A vale quanto? Que é o ponto médio. É 7. X do B mais x do C dividido por 2. Então, eu sei que x do B mais x do C é igual a 14. Tudo certo, mas nada resolvido, né? Quem que eu preciso? Eu preciso do x do C. Agora, eu vou trabalhar com o ponto P. Quem que é o ponto P? O ponto P é 4,0. Mas eu sei que ele faz parte do AC. Então, vai ficar... Como que eu vou trabalhar aqui, ó? X do A mais x do C dividido por 2
Eu sei que o ponto médio de P é 4, x do A mais x do C dividido por 2, lembrando que eu quero x do C. X do A mais x do C é igual a 8. Tá? Tô chegando onde eu quero, não é? Porque quem que eu quero? X do C. Então, vamos trabalhar, tá? Eu tenho aqui um sistema, olha lá. X do A mais x do B igual a 6. X do B mais x do C é igual a 14. E x do A mais x do C é igual a 8. Tenho aqui um sisteminha. Trabalhar com esses aí, tá? Ó, se eu trabalhar com x do A, x do C e x do A e x do B, eu caio em BC aqui, não caio? Então, vou fazer aqui, ó. Tá? O que eu vou trabalhar aí? X do A mais x do C é igual a 8, tá? Eu quero eliminar o A para trabalhar com alguma coisa semelhante aí, tá? Então, x do A mais x do B é igual a 6. Isso aí? Dá para cancelar alguém? Dá. Se eu multiplicar isso aqui por menos 1, tá? O que eu vou ter aí, no caso, se eu cancelar por menos 1? Se eu multiplicar... não, vou multiplicar o de baixo por menos 1 para não dar negativo, ó. Tá? Vai ficar x do A mais x do C igual a 8, menos x do A menos x do B é igual a 6. Cancelei. Então, ó, x do C menos x do B é igual a 2. Certinho? O que eu quero? Eu quero x do C, tá? Se eu quero x do C, tá? Eu vou trabalhar onde eu tenho B e C para poder cancelar, tá? Então, ó, se eu tenho aqui, certo? Eu posso jogar com esse aqui, ó, esse com esse, tá? Então, vai ficar, ó, x do C menos x do B é igual a 2, e x do C mais x do B, vou colocar aqui, ó, igual a 14. Cancelei. 2x do C é igual a 16, x do C é igual a 8, tá? No caso aí, alternativa C, tá? Então, ó, resolvemos esse exercício por uma situação diferente do conteúdo, ok?